Obrigado, valeu, filho, obrigado. Olá, igreja, eu me chamo Ranulfo. Especial poder estar com vocês nessa manhã abençoada. Eu quero, antes de começar a ministrar, obrigado. Eu tenho um videozinho de gratidão da nossa família. Pode colocar, por gentileza. Oi, família Monte Serra, tudo bem com vocês? Eu estou muito bem, estou muito feliz. Nesse tempo de imersão aqui na Chácara da PIB tem sido um tempo muito especial, onde Deus tem confirmado e tem realmente acendido a chama no meu coração por missões. Eu quero agradecer a cada um de vocês que tem orado por mim nesse tempo e também quero lembrar vocês que eu estou orando pela minha família que está aí. Eu quero agradecer a cada um também que mandou mensagens para mim. Tem sido muito importante ver o amor que a Igreja Batista Monte Serra tem por mim. Então, que Deus abençoe vocês e que Ele faça resplandecer sobre cada um de vocês a glória dEle. Abraços! Amém. Eu confesso para vocês que eu tentei mandar alguns filhos de vocês para missões, mas quem foi a minha. Gratidão da nossa família por esse tempo da nossa Sara, que está ali em Curitiba, vivendo um ano nessa escola missionária, onde vai viver várias experiências pelo Brasil e também fora dele, né? Então a nossa gratidão, minha, da Regina, do Samuca também, pela igreja e o carinho que vocês têm demonstrado pela nossa família. Amém? Muito bem, vamos lá então. Vamos orar mais uma vez. Pai, obrigado por esse tempo, onde o Senhor é Senhor da nossa vida, da nossa história, e onde a Tua palavra é aquela que nos guia em todo o tempo, ela que nos norteia, nos conduz para aquilo que é a Tua vontade. Marca o nosso coração nessa manhã com a Tua palavra, que ela possa ficar impressa dentro de nós e que o Senhor possa achar em cada um de nós filhos obedientes que querem viver o melhor do Senhor nessa terra. Nós oramos assim em nome de Jesus. Amém. Queridos, que especial, nós estamos então dentro da nossa série As Marcas do Discípulo de Jesus, aonde você e eu vamos ser ministrados com 7 marcas na vida do discípulo de Jesus, baseado no Evangelho de João, capítulo 17, aonde nós temos ali a oração sacerdotal de Jesus, onde Jesus orou por si, orou pelos seus discípulos, mas também orou por cada um de nós, orou por todos aqueles que um dia haveria de crer nele. Amém? Quantos já tomaram essa decisão de crer em Jesus? Amém? Jesus orou por nós. E a primeira marca que nós fomos ministrados foi pelo pastor André Santos, a marca da fé. No último domingo nós tivemos também com o pastor Jean a marca da obediência. E hoje então nós vamos falar sobre a marca da alegria de um discípulo de Jesus. Então, como é que isso acontece dentro de nós quando a gente olha para essa oração de Jesus no capítulo 17, licença, para ir bebendo um pouquinho de água. Como é que nós olhamos para essa oração de Jesus no capítulo 17 de João, aonde Jesus ele deixa claro que a alegria de um discípulo, de uma discípula, vai ser algo intocável dentro de nós. E talvez já cabe aqui a gente tentar separar o que é alegria de felicidade, que à luz da Bíblia são coisas distintas, diferentes. Mas Jesus faz questão de dizer que Ele marcou a nossa vida com a sua alegria. João capítulo 15, verso 11, Ele disse, olha, tendo dito essas palavras, para que a minha alegria esteja em vocês e a alegria de vocês
seja com mais vontade, gente, Então com Jesus não tem aquela ideia de copo pela metade, né? Copo vazio, né? Não, a alegria de Jesus, ela vem para nos preencher de maneira completa. Jesus faz então essa promessa que a alegria dele é algo que então é permanente dentro de nós, porque o Espírito de Deus habita em nós, ele mora dentro de nós. Certamente você já olhou para alguém que você conhece, que é do seu ciclo de intimidade, e você anda com essa pessoa, você está próximo dessa pessoa, e você já olhou para essa pessoa e olhou na expressão dela, e você disse: olha, você não está bem hoje. Sim ou não? A gente faz isso, né? Com quem a gente conhece, a gente olha e fala: olha, o que está acontecendo, né? É assim ou não? Interessante, né? Eu terminei agora o meu primeiro ano de psicologia, né? Dá uma moral para mim, hein, gente? Obrigado. Obrigado, eu preciso chegar até o fim, né? E é interessante, porque a psicologia vai dizer que o corpo fala. E a Bíblia já dizia isso há mais de 2000 anos atrás, né? O Provérbios 15 diz que a alegria do coração transparece no rosto, mas que o coração angustiado oprime o espírito. Ou seja, é fácil a gente identificar quando alguém está triste, porque o seu corpo fala, o seu rosto fala, as suas expressões corporais falam. Então eu quero olhar com você não para o capítulo 17 de João, mas para aquilo que é de mais relevante no que diz respeito à alegria, porque quando eu fui estudar eu lembrei de que a Bíblia, que compõe 66 livros, tem um livro que recebeu o nome A Carta da Alegria. Eu fiquei me perguntando por que Deus também pensou nisso, de ter um livro da Bíblia que o nome se chama A Carta da Alegria. É a carta de Paulo à igreja em Filipos. E quando você vai estudar essa carta, você vai se deparar com a palavra alegria, regozijo ou outros sinônimos que aparecem 27 vezes na mesma carta. Por isso que se chama a Carta da Alegria. E eu me perguntei, mas por que tanta ênfase nessa palavra alegria na vida de um discípulo, a ponto de Deus separar uma carta para dizer que em nós habita a alegria do Deus vivo, do Deus que é real, o Deus que é relacional. A alegria, ela faz parte daquilo que é o caráter de Deus. Aquilo que está dentro de mim, de você, que é o Espírito de Deus, e que é intocável. Quando Gálatas diz que também a alegria, ela diz que também há fruto do Espírito Santo, que habita em nós. E é nessa base, então, que Deus garante que Ele é soberano toda e sobre qualquer situação e circunstâncias da minha e da sua vida. Então, entre diversas orientações e exortações a essa igreja, ele, Paulo, também trazia palavras de encorajamento, com uma preocupação, porque se a igreja de Jesus não é prédio, é gente que ama a Deus e gente que ama a gente, essa igreja tem rosto, ela tem boca, ela tem pés, ela tem olhos, ela vê, ela enxerga, ela anda, ela interage na vida de uma cidade. Então, em um dos seus encorajamentos, ele disse em Filipenses 4:4, alegre-se sempre no Senhor, novamente direi, alegre-se. E aí vem o cômico de Deus. O verbo está no imperativo. É uma ordem de Deus para que eu e você estejamos alegres em qualquer circunstância, em qualquer situação da vida. Não parece uma incoerência isso?
Como é que Deus nos sugere isso, de pedir alegria sempre, quando estamos cercados com tantos desafios e adversidade que vem de encontro à nossa vida? Como assim ser alegre se estamos num mundo onde a dor, o sofrimento, a traição, uma enfermidade, um divórcio, um luto, um desemprego, a corrupção, a injustiça, quando a vida financeira não vai bem? Como é possível ser alegre sempre? Porque nossa alegria não está em circunstância, mas a nossa alegria está em uma pessoa, e essa pessoa tem nome, Nossa alegria tem nome, e esse nome é o nome que é sobre todo nome, o nome poderoso de Jesus. Nossa alegria não está atrelada a sentimentos ou emoções, pois os nossos sentimentos e emoções, eles oscilam. Nossa alegria é permanente porque Ele faz morada em nós, Ele habita em nós. Temos então o desafio de viver nessa terra e lutar contra alguns inimigos da nossa alma. E eu acho interessante que quando a Bíblia gruda alguns adjetivos com a pessoa de Satanás, diz que ele é ladrão. E o ladrão veio para roubar, matar e destruir. Eu quero então olhar com vocês 3 ladrões que são capazes de roubar a nossa alegria espiritual. E o primeiro ladrão eu quero mencionar que é o pecado. A Bíblia vai dizer que o pecado, ele tem o poder de nos afastar da fonte da vida que é Deus. Isaías 59:2, ele vai dizer que as nossas maldades nos separam do nosso Deus e os nossos pecados esconde o rosto de Deus de cada um de nós. Quando deixamos a fonte de água viva para buscar água em cisternas rotas, aonde o profeta Jeremias vai dizer, Deus dizendo àquele povo: olha, o meu povo cometeu 2 crimes, eles me abandonaram a mim, a fonte de água viva, e cavaram as suas próprias cisternas, rachadas que não retêm água, cisternas rotas, onde eu e você às vezes tentamos buscar saciar a nossa sede de vida, de justiça, de prazer, mas não encontramos água. A Bíblia diz que o homem foi capaz de fazer isso, de se afastar de Deus e de buscar por si só, pelo seu caminho de independência, de achar em alguma coisa que possa lhe dar prazer maior do que o próprio Deus. E cavar cisterna diz que você tem que gastar energia. Você gasta energia com algo que no final das contas não vai te dar prazer. Você não vai ficar satisfeito, você não vai ficar feliz. E é por essa razão então que quando nós olhamos ali o diálogo de Jesus com a mulher samaritana, quando ele disse: olha, quem beber dessa água terá sede novamente. Mas quem beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Ao contrário, a água que eu lhe der se tornará nele uma fonte de água a jorrar para a vida eterna. Quando o Espírito de Deus sacia a nossa sede, porque encontramos em Deus a razão da nossa vida, da nossa história, Ele não só sacia a nossa sede, como nós também nos tornamos fonte para outros beberem de Deus através da nossa vida. É disso que Jesus está falando. Ele não veio na intenção de só saciar e atender a mim e a sua necessidade, mas o próprio Deus nos usa também como canal da sua graça,
para que a sua água viva chegue na vida daqueles que estão sedentos. Aqui está então com certeza uma das razões que muitos de nós somos abatidos, pela tristeza, pelo fato de se afastar da fonte que é Deus. E há uma revelação tão interessante de que, quando a gente olha ali o Gênesis capítulo 3, que Deus aparece para Adão depois do pecado, eu achei muito interessante, isso para mim foi novo por esses dias. Que Deus, ele não pergunta para Adão assim: Adão, o que foi que você fez? Não foi isso que Deus perguntou. Qual foi a pergunta de Deus para Adão? Adão, onde é que você está? Faz diferença isso para você? Eu acho lindo isso daqui, porque quando a Bíblia diz que Deus sabe o que a gente fez, mas quando nós confessamos os nossos pecados, Ele lança esses pecados no mar do esquecimento e dele não se lembra mais. Mas a pergunta é: aonde você está? Ou seja, a tua escolha, a tua opção pelo pecado pode levar eu e você para um lugar onde nós ficamos distante de Deus. Então acho que a pergunta de Deus cabe melhor nessa manhã dizendo: olha, se você fez uma escolha pelo pecado, você já olhou aonde você está hoje? Distante daquele que é a sua única fonte de água viva. A pergunta não tinha nada a ver sobre uma geografia, aonde você está, Adão. Não, Deus estava vendo ele. Mas era uma pergunta espiritual, que quando eu e você optamos ou escolhemos pelo pecado, o pecado vai nos afastar de Deus. Então a pergunta de Deus para mim e para você hoje é: aonde você está? O segundo ladrão da alegria eu quero trazer, que são as aflições da vida. Jesus disse, João 16:33, eu disse essas coisas para que em mim vocês tenham paz. Nesse mundo vocês terão aflições, contudo tenham ânimo. Eu venci o mundo. Ou seja, todos nós, vamos lá, já passamos por aflições? Sim ou não? Estamos passando por aflições? Tá bom. Vamos continuar passando por aflições? É isso. Em todo tempo nós vamos então lidar com as aflições da vida. E é interessante que as aflições da vida, ela não te manda um aviso prévio, né? Olha, daqui um mês eu vou bater aí na tua porta, fica pronta aí, né? Não é assim, né? As tragédias da vida, né? As aflições da vida, ela não avisa. Elas chegam porque elas estão fora do nosso controle. Nós até tentamos controlar algumas delas, mas é inútil. Elas fogem das nossas mãos, do nosso controle de administrar o caos, uma aflição quando bate na nossa porta. Eu me lembro que no dia 24 de março de 2007, a primeira pessoa da minha família que eu entendo que eu consegui levar para Cristo foi o meu sobrinho, de 18 anos, Gilberto. E eu me lembro que eu tinha um olhar diferente para ele, de cuidado, de amor, de cuidado com ele. E queria muito assim que ele vivesse coisas maravilhosas com Deus. E eu me lembro que um dia então, nesse dia 24/3 de 2007, o telefone tocou por volta de 1h30 da madrugada. Sabe que quando o telefone toca essa hora não vem coisa boa, né?
E eu não consegui ouvir direito porque eram os gritos da minha família no telefone dizendo que ele tinha sofrido um acidente de moto. E eu me lembro que um dia antes, ou talvez uma semana antes, poucos dias antes, eu tinha visto ele com uma moto, eu o repreendi dizendo: olha, não faz isso, o tio vai te dar o dinheiro, você vai tirar uma carta, né? E você vai aprender a andar de moto, mas da maneira correta, né? Sabe como é que é adolescente jovem, né? Não dá nada, né? Essa frase deles é impressionante, né? Tem nada a ver, né? E nesse dia então, de madrugada, ele com uma namorada em cima de uma moto. Ele desviou de um ônibus e entrou na traseira de um caminhão. A namorada morreu na hora, no local. Ele saiu com vida daquele local do acidente. E eu me lembro que eu saí de casa orando, pedindo tanto para que Deus não levasse meu sobrinho. Pedindo para que Deus, Senhor, não deixe ele ir, ele é muito novo. E eu me lembro que em um determinado momento, na Radial Leste, é uma rodovia de São Paulo, que leva da Zona Leste à Zona Sul. Ele estava no hospital na Zona Sul. E o Espírito Santo falou comigo: não ora mais por ele, agora ora pela sua irmã. E eu parei o carro e comecei a chorar. Foi quando o telefone tocou dizendo que ele tinha falecido. Como foi doloroso entrar naquele hospital e ter que lidar com a morte. Até hoje os gritos da minha irmã ecoam no meu ouvido dizendo: mano, fala para Jesus não levar meu filho. Como foi difícil. E depois que eu precisei entrar na sala para reconhecer o corpo dele, ela não conseguia entrar. Eu lembro de ver uma cabeça assim que eu nunca vi, tão inchada, né? Foi o impacto daquilo. E na hora me veio uma reflexão que se ele saísse com vida daquele acidente, qual seria a condição que ele ia continuar vivendo. E eu me lembro de ter dito: Deus, o Senhor sabe o que o Senhor faz. As aflições da vida, elas vão bater na nossa porta. As aflições da vida têm força e poder para roubar a nossa alegria. E a grande pergunta é: como é que você lida com as aflições da tua vida? Quando você está diante de dilemas como esse, de talvez um desemprego, um divórcio, um luto, como é que você se relaciona com Deus? Nós temos às vezes a possibilidade de ir para um caminho de incredulidade, de achar que Deus esqueceu de nós ou que Ele não é real. Nós temos também a possibilidade de às vezes sentar na cadeira do vitimismo e dizer: Deus, por que isso aconteceu comigo? E alguns vão até mais longe: tem tanta gente ruim nesse mundo, por que isso aconteceu justamente comigo? Ou às vezes também nós temos a iniciativa de tentar achar culpados para as nossas aflições da vida. São escolhas que eu e você às vezes podemos fazer no olho do furacão, da aflição. Nós podemos ir por esses caminhos. Ou você e eu podemos ir pelo caminho de confiar na soberania divina, dizendo: Deus sabe o que está fazendo com a minha vida. A minha tia Rai, que é a pessoa que mais me influenciou na fé, ela tem umas frases que eu falo que era só dela, né? Ela dizia assim: meu Jesus sabe o que está fazendo. Como que se Jesus fosse só dela, né? Mas ela dizia: Ele sabe o que Ele está fazendo. Mas isso às vezes não nos consola, né? Isso às vezes parece que não aquieta o grito da nossa alma.
É duro ouvir isso, que Deus sabe. Quando alguém diz para você, olha, Deus sabe o que está fazendo, não é muito isso que a gente quer ouvir, não é isso? Na hora da aflição, da crise, porque nós somos imediatistas, queremos uma resposta imediata de Deus. E quando nós falamos, Deus, é para ontem que eu preciso de uma resposta tua, nós não temos noção que aquela aflição, ela pode estar contribuindo para o crescimento e o avanço do Evangelho. É o que Paulo fala lá para a igreja em Filipos. Filipenses 1,12, ele vai dizer, olha, vocês estão vendo tudo que eu passei, as algemas, a prisão, mas eu quero te dizer que tudo que eu estou passando, tudo, está contribuindo para o avanço do Evangelho. A gente não tem noção que às vezes as nossas aflições está mexendo e tocando e transformando a vida de alguém. Eu me lembro que uma vez eu atendi uma senhora aqui na Monte Serrat, e foi muito interessante, eu gosto de fazer boas perguntas, tá? E para mim essa é uma boa pergunta. Como é que você chegou na Monte Serrat? E como é que você encontrou com Jesus? É duas boas perguntas, né? E essa senhora, ela me respondeu dizendo o seguinte, olha, o meu encontro com Jesus foi em um velório. É interessante, né? Na hora, na minha cabeça, assim, acho que algum pastor pregou lá e ela aceitou Jesus, entregou a vida para Jesus. E eu falei, mas como é que foi? Ela disse, você conhece a Larissa, né? Larissa Irigaray. Larissa perdeu um filho, eu não sei se foi no ano de 2009 ou 10, eu não lembro ao certo. E essa mulher, essa senhora, ela disse, pastor, eu olhei para aquela mãe, e eu vendo aquela mãe que ia sepultar o seu filho, eu vi a fisionomia daquela mulher falando de Jesus. E ela disse para ela mesma, se o Senhor é Deus e o Senhor vive, o Senhor está na vida dessa mulher. E eu quero esse Deus para a minha vida. Vai entender Deus, não? No meio do luto, da dor, da perda de alguém, Deus estava salvando alguém. A gente não tem noção que Deus faz isso com a gente. Então Paulo, quando ele está em Roma, preso, escrevendo essa carta, a gente vai olhar lá o currículo das aflições de Paulo. Ele passou por perseguições, foi rejeitado, foi apedrejado, foi açoitado, foi chamado de impostor, ele sofreu um naufrágio, ele foi picado por cobra, ele foi chamado de tagarela. Fala muito, Paulo. E ele disse, em tudo alegre-se no Senhor, e outra vez eu digo, alegre-se. Que fonte de inspiração para nós quando as aflições da vida têm propósitos divinos e eu e você entendemos eles. Alguém já disse que quando tudo na minha e na sua vida estiver no avesso, ou do avesso, é nesse momento que Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Escreve isso aí porque você vai precisar disso um dia. Quando tudo está do avesso na sua vida, é nesse momento que Deus está escrevendo o capítulo mais importante da sua história. Então, como triunfar sobre as aflições? Como vencê-las no mundo em que nós vivemos? Só tem um jeito de vencer, que é se rendendo à soberania divina e confiando que a mão de Deus dirige o seu destino. A sua vida não tem nada a ver com sorte, sempre foi Deus. Já ouviu essa frase? Nunca foi sorte. Fala, nunca foi sorte. Sempre foi Deus. Você crê nisso? Você não é um acaso da sorte. Sempre foi Deus. Desde o ventre,
quando eu e você estávamos sendo gerados, Ele estava lá. Amém? O terceiro inimigo que pode roubar a nossa alegria espiritual, esse é bom, viu? São as crises relacionais. É uma benção, né? Porque pensa que onde tem gente tem problema. Vai dar rolo. É verdade. Onde tem gente tem problema e vai dar rolo. E começa em casa, na família. Pensa no lugar que de vez em quando dá uns rolos bons assim, né? Eu acho interessante isso, que Paulo está escrevendo essa carta e o capítulo 4 desperta algo interessante. Que eu acho que estava tendo algum problema lá na cozinha de Filipos, que tinha duas irmãs que não estavam se entendendo não. Alguém já disse que quando as mulheres não estão se entendendo na igreja, que a coisa está feia mesmo, né? Ele diz assim, ó, Filipenses 4:2, o que rogo a Evódia e a Síntique é que vivam em harmonia no Senhor. Sim, peço a você, olha, pedindo para alguém interceder, leal companheiro de julgo, que as ajude, pois lutaram ao meu lado na causa do Evangelho, como o Clemente e os meus demais cooperadores, seus nomes estão no livro da vida. Ou seja, a vida é um lugar onde nós vamos viver crises relacionais, em todo o tempo, na família, no trabalho, na igreja de Jesus, lugar de gente casamento, lugar de gente família, lugar de gente então vai dar rolo. A vida é relacional. Deus não nos criou para viver como uma ilha, isolados. Deus nos criou para relacionamentos onde tem gente, vai ter problema. A nossa vida relacional, nós ferimos pessoas e somos feridos, sim ou não? Você acha que só você é ferido? Não, você também machuca alguém. Às vezes você não sabe, mas você machuca. Aí você teremos que então buscar em Deus essa saúde emocional para viver os nossos relacionamentos. E não tem um outro jeito de viver bons relacionamentos sem a prática do perdão. Vivemos com pessoas imperfeitas, o casamento é imperfeito, os filhos são imperfeitos, vão nos decepcionar, pessoas vão nos fazer chorar de raiva. Você tem dia que você quer pegar um pelo pescoço, sim ou não? Vamos, gente, confessa. Meu Deus, é só eu? Me ajuda aí. O perdão divino é uma das maiores expressões de Deus por nós. Jesus é o Deus que se sacrificou por nós em uma cruz. E é raro então você encontrar na Bíblia Deus condicionando algo. Mas no que diz respeito ao perdão, Jesus condicionou. Mateus capítulo 6, verso de número 14 e 15 diz assim, Jesus dizendo depois da oração do Pai Nosso: pois se perdoarem as ofensas uns dos outros, o Pai Celeste perdoará vocês. Mas se não perdoarem uns aos outros, o Pai Celeste não perdoará. Condicionou ou não? Então você e eu, como discípulos de Jesus, vamos ser desafiados a perdoar o nosso próximo e também vamos precisar do perdão dele. Porque eu disse isso em voz alta lá em casa, o que eu vou dizer agora. Por que casamento sobrevive a tempestades, a dias difíceis? Aí eu esperava ouvir a voz do Espírito Santo, né? Dizendo por quê. Eu ouvi uma voz feminina dizendo, por conta da esposa. Ela é um anjo. Não é bem um anjo. Ela falou, pelo menos a sua. Eu falei, não, você é uma benção, um anjo não.
Casamento sobrevive porque o perdão é praticado. Amém? Casamentos dão bons testemunhos porque o perdão de Deus se revela a nós. O perdão é maior que o ódio. Você e eu não temos outra opção senão perdoar. O ressentimento e o ódio, já disse isso aqui várias vezes, que é um veneno que às vezes bebemos achando que é o outro que vai morrer, mas quem está morrendo é você. Eu e você devemos perdoar como Cristo nos perdoou. E para mim não tem uma parábola que explica melhor essa expressão de perdão de Deus do que Mateus 18. Quando Pedro, então, aproximando-se de Jesus, perguntou: Senhor, quantas vezes deverei perdoar o meu irmão quando ele pecar contra mim? Eu acho isso aqui fantástico, assim, porque dentro de um conceito judaico, ou uma cultura judaica, o perdão se estendia até 3 vezes. O Pedro, acho que quis crescer para Jesus: Senhor, até 7 vezes? Ele nem deixou Jesus responder. Aí ele tomou: não, Pedro, não é só 7, é 70 vezes 7. E ele continuou: olha, Jesus respondeu: eu digo a você, não até 7 vezes, mas 70 vezes 7. Por isso o reino dos céus é como um rei que desejava acertar contas com seus servos. Quando começou o acerto, foi trazido à sua presença um que lhe devia uma enorme quantia de 10 talentos. Grava aí, tá? 10 talentos, numa moeda da época, era uma referência a 350 mil quilos de ouro. Segue. Como não tinha condições de pagar, o Senhor ordenou que ele, sua mulher, seus filhos e tudo o que ele possuía fosse vendido para pagar a dívida. O servo prostrou-se diante do rei e lhe implorou: tem paciência comigo, eu te pagarei tudo. O senhor daquele servo teve compaixão dele, cancelou a dívida e o deixou ir. Aí vê só o que aconteceu. Mas quando aquele servo saiu então da presença do rei, ele encontrou um de seus conservos que lhe devia 100 denários. 100 denários, um denário era equivalente a 8 quilos de pão. Era o salário de um trabalhador. Agarrou-o e começou a sufocá-lo, dizendo: paga-me o que você me deve. Então o seu conservo caiu de joelho, ou seja, a mesma postura que ele teve diante do rei, esse conservo agora tem diante dele. Caiu de joelho e disse para ele o seguinte: imploro-me, tem paciência comigo e eu pagarei a você tudo que eu devo. Mas ele não quis. Antes ele saiu e mandou lançá-lo na prisão até que pagasse a dívida. Vocês estão comigo aqui? Perfeito. Quando os outros servos, companheiros dele, viram o que aconteceu, ficaram indignados e correram e foram contar para o rei, dizendo: quando os outros servos, companheiros dele, viram o que tinha acontecido, ficaram muito tristes e foram contar ao seu senhor tudo o que havia acontecido. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau. Só achar aqui, gente, deu uma brisa aqui. Verso de número 32. Então o senhor chamou o servo e disse: servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me implorou. Você não devia ter tido misericórdia com seu conservo como eu tive de você?
Irado, seu senhor entregou aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará meu Pai Celestial a vocês, se cada um de vocês não perdoar de coração a seu irmão. Tentar falar da matemática desse texto aqui. 10.000 talentos, 350 quilos de ouro. Um talento, 35 quilos de ouro. 800 talentos era a arrecadação de todo o imposto da nação por um ano. Ou seja, para se juntar 10.000 talentos, a nação tinha que arrecadar todos os impostos da nação por 13 anos. Então, para um trabalhador ter que juntar 10.000 talentos, ele teria que trabalhar 150.000 anos. Ou seja, impagável, sim ou não? Ele foi perdoado de uma dívida de ter que trabalhar 150.000 anos, mas ele não foi capaz de perdoar aquele que tinha uma dívida de 3 meses e 10 dias com ele. Eu gosto de olhar para esse texto e dizer que eu já me deparei com tanta gente que diz: pastor, é difícil perdoar. E é mesmo. Quando você lembra de algo que alguém te feriu e te machucou, a primeira reação que vem é de que não, essa pessoa ela tem que saber que ela me feriu, que ela me machucou. E eu gosto de dizer que a gente nunca vai conseguir perdoar se você e eu não olharmos para a cruz e lembrarmos do tamanho da nossa dívida que era impagável. Impagável. E às vezes é verdade que nas nossas crises relacionais nós prendemos alguém com a gente. Quando você resolve não perdoar e você não se safa dessa pessoa. Alguém disse que até nas férias essa pessoa vai com você. Ela pega carona com você. Você vai querer dar um tibum no mar, ela está junto. Você vai comer aquele peixe abençoado, beira-mar, ela está lá também, te atormentando a tua mente. O Senhor está falando com você? Qual é a sua grande dificuldade, então, de perdoar? E dizer para Deus: Deus, essa dor, essa aflição, ela não vai impedir eu de continuar a minha jornada contigo. Eu vivi o dia 29 de novembro do último ano. Foi um dia muito triste para mim, muito. Parecia que foi um dia que o diabo reuniu todos os demônios para atacar a minha vida. Era como se alguém tivesse me transpassado com uma lança. Eu não vou entrar no mérito do que aconteceu, mas em 25 anos de ministério, eu virei para minha esposa e disse: eu acho que eu vou entregar o ministério pastoral. Não é abandonar a fé, mas eu acho que eu não posso seguir mais como pastor. Então, meu primeiro conselho para você é: nunca fale nada para Deus ou tome uma decisão quando você está no olho de um furacão e você não sabe o que dizer.
E eu me lembro então que o Espírito Santo me visitou. Foi uma crise que talvez durou de 7 a 9 horas. Eu não me lembro assim de uma guerra espiritual que eu vivi como nesse dia 29 de novembro. Ele vai ser um memorial para mim. E eu me lembro, Senhor, o que eu faço agora? Essa foi a palavra do Senhor. A primeira coisa que você faz é perdoar. E 99% está resolvido. Foi a decisão que eu tomei naquele dia. Porque as aflições da vida, as crises relacionais, o pecado, ele não pode parar você. Porque o que Deus tem para nós é infinitamente mais além daquilo que pedimos ou pensamos. Eu quero orar com você. Vamos ficar em pé? Nós vamos ser ministrados aqui com a última música. Eu quero concluir nessa manhã dizendo que você tem agora o poder que habita em você, que é o Espírito Santo, para renunciar a qualquer pecado que tem te afastado da presença do Deus vivo. Você tem agora o poder do Espírito Santo que habita em você para olhar todas as aflições da vida que você está vivendo hoje e dizer: Deus, eu confio na tua soberania, eu confio no teu poder, eu confio que o Senhor dirige a minha vida, que o Senhor guia os meus passos. Você tem hoje todo o poder que habita em você, que é o Espírito Santo, de perdoar ele ou ela, aquele ou aquela que machucou, que feriu você. Você precisa seguir com a sua vida. E o Espírito Santo está te chamando hoje, dizendo que isso só é possível se você resolver perdoar. Quero orar com pessoas nessa noite, então, nessa manhã. Deus quer te trazer de volta para o lugar onde você nunca deveria ter saído, que é da presença dEle. Deus quer te dar um renovo, para que você possa olhar sempre o fim da sua história e não o que você está vivendo hoje. Porque quando nós olhamos o fim da nossa história, ele já está escrito que nós somos mais do que vencedores. Vamos adorar o Senhor? Eu não sei o que Deus falou com você, mas nós queremos ministrar isso aqui. Se você precisa entregar isso para o Senhor, nós queremos falar com você. Talvez você precisa perdoar a gente. Gente, eu falo que perdão não é fácil porque, sabe quando um estranho machuca você? Aquilo não tem muita força dentro da gente, né? Porque o miserável, você não conhece ele, né? Aí você tem uma graça abundante com ele. Mas quando isso acontece com quem você ama, ou com quem você conhece, ou com quem você dá confiança, quem se abre a porta da sua casa, e você toma um viés, né? Uma bola nas costas, isso dói. Porque você não esperava vir daquilo ou daquela pessoa, mas veio. E aí o Espírito está dizendo: você não tem outra opção a não ser
perdoar. Vamos orar por isso? Quem sabe é o dia que você precisa fazer isso. Você não quer dar carona para essa pessoa nas suas férias? Então entrega ela para o Senhor hoje. Entrega o teu coração, para que você e eu possamos viver a plenitude do que Deus tem para nós. Quero deixar também aqui para aqueles que ainda, querido, talvez você ainda não entregou a sua vida, o seu coração a Cristo. Quem sabe você é um homem ou uma mulher que tem tentado saciar sua sede em lugares ou em pessoas ou em coisas, e o Espírito Santo te trouxe hoje aqui para te dizer que Ele é a fonte de água viva. Ele tem vida para você, e vida abundante. Se o Espírito falou com você e você quer ser ministrado nessa canção, que a bondade de Deus, ela te cerca, ela te guarda. Nós queremos adorar o Senhor. Sai do teu lugar, vem, e nós vamos ministrar essa oração no final.